Olá, telespectador, tudo bem? Eu sou o Daniel e hoje vamos falar sobre o primeiro laboratório da disciplina EE301. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o comportamento de impedâncias e resistências em materiais isolantes e condutores. No primeiro experimento, medimos a capacitância, utilizando um aparelho medidor LCR de 3 diferentes materiais, o Prespan, o Pine Comilar e a fibra comercial. No cálculo da constante dielétrica, consideramos a distância entre as placas, a espessura da folha do material, e a área das placas foi a área transversal da folha, que calculamos a partir das dimensões delas, que foram medidas com uma régua. Com o fator de dissipação fornecido pelo medidor LCR, calculamos também o fator de qualidade do material, através da fórmula ilustrada. E a seguir estão os resultados obtidos e medidos ao longo do experimento. E assim concluímos que a constante dielétrica é a capacidade de armazenamento de energia em um campo elétrico em relação ao vácuo, e cada material possui uma diferente, e também que ela possui uma relação direta com os capacitores, de modo que quanto maior a constante, maior a capacidade de armazenar energia. Bom, no segundo experimento, observamos o ponto de ruptura dos 3 diferentes materiais utilizados no experimento anterior. Bom, e o que é o ponto de ruptura? É o valor máximo de campo elétrico que o material pode aguentar antes de se tornar um condutor e permitir passagem livre de corrente. Nesse experimento, então, usamos altos valores de tensão para encontrar esse ponto. E um exemplo do que seria isso é a descarga atmosférica, ou seja, um raio. A alta tensão gerada pela fonte queimaria o fusível interno do equipamento. Então, a maneira que poderia ser utilizada para a medição com o mesmo seria a alocação de uma banca de resistores de potência, em série, medindo a tensão no último resistor e obtendo o valor da fonte, através da utilização do divisor de tensão. A seguir, estão plotados os gráficos corrente por tensão de cada um dos materiais e os seus respectivos pontos de ruptura. No caso do Pine Comilar, não conseguimos plotar um gráfico, por conta da mínima corrente lida no multímetro. Através do vídeo, conseguimos anotar os pontos de ruptura, que estão anotados a seguir. Posteriormente, realizamos o mesmo procedimento, mas umedecendo o material escolhido, que no caso foi a fibra comercial, e a seguir estão os dados. E assim, concluímos que cada material apresenta diferentes pontos de ruptura. Isso nos mostra que o arranjo molecular de cada tende a conseguir armazenar mais ou menos carga antes de romper sua camada. Ao umedecer a fibra comercial, percebemos que o ponto de ruptura foi obtido com um valor de tensão muito menor. Isso dá em conta pelo arranjo das moléculas do material com a água, enfraquecendo sua camada. No terceiro experimento, realizamos a medida de diferentes resistências, a fim de verificar a validade de lei de Ohm e plotar os gráficos de tensão por corrente em cada caso, e assim observar as suas semelhanças e diferenças. Para isso, utilizamos um multímetro em paralelo com o resistor, para a leitura da queda de tensão, e outro multímetro em série com o circuito, para a leitura da corrente que passava após o resistor. Para a bobina transparente, observamos um comportamento linear, respeitando a lei de Ohm. Para o caso da lâmpada incandescente, observamos um comportamento linear, também respeitando a lei de Ohm. Para o resistor de potência, inicialmente foi medida uma resistência de 21,88 kΩ. Plotamos o gráfico, que obedeceu à lei de Ohm, comportamento linear, mas realizamos o cálculo e observamos que uma resistência de aproximadamente 9,773 kΩ. Mas, para a lâmpada incandescente sem bulbo de vidro e imersa no óleo, podemos verificar que não obedecia à lei de Ohm. Isso se dava pela variação na temperatura do filamento, o que gerava uma mudança na dissipação do calor e, assim, uma alteração no comportamento linear esperado. No quarto e último experimento, medimos a resistividade da água potável. Realizamos isso através da utilização de eletrodos de grafite espaçados, usando 3 espaçamentos diferentes, usando um multímetro em paralelo à fonte como voltímetro e um multímetro em série como amperímetro, como é possível observar na foto. Com os dados obtidos, conseguimos realizar a plotagem do gráfico tensão por corrente, dos 3 casos e obter a resistência e posteriormente a resistividade da água. Conseguimos obter a resistência por meio dos pontos obtidos experimentalmente. A partir da resistência, conseguimos obter o valor da resistividade em cada distância entre as placas. Para o espaçamento de 20 mm, obtemos aproximadamente a resistividade de 0,003 ohm metro e a resistência de 0,09 ohms. Para o espaçamento de 100 mm, obtemos aproximadamente a resistência de 0,45 ohms e a resistividade de aproximadamente 0,003 ohm metro.
Já para espaçamento de 200 mm, obtemos aproximadamente a resistência de 1,95 ohms e a resistividade de aproximadamente 0,007 ohm-metro. E assim, encerramos o vídeo do primeiro laboratório de E301. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.